Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, eu pensei que o último vídeo aqui postado seria aparentemente o último postado durante este ano. Mas há coisas que acontecem que são tão curiosas e emblemáticas que a gente fica com vontade de comentar, seja aqui ou de forma escrita lá no blog. O que aconteceu foi aquele tapa na cara, né, do deputado do PT em um deputado do Republicanos. Então a gente vai olhar aqui as manchetes e tudo é muito emblemático. Isso aí reflete, quer dizer, muita coisa. Não apenas no âmbito do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, onde isso aconteceu, mas reflete a sociedade como se de uma forma bem curiosa. Olha a manchete do UOL, ou melhor, a matéria, né? Já na manchete a gente vê o seguinte: deputado do PT que bateu em bolsonarista ironiza choro, não aguenta porrada. Ou seja, a manchete do Grupo UOL já é um deboche com o tal do deputado bolsonarista. E na manchete se diz o seguinte: deputado do PT, não se diz deputado lulopetista, mas bateu em um bolsonarista. No miolo da matéria se diz o seguinte: o deputado federal Washington Quaquá, PT, Rio de Janeiro, debochou do deputado bolsonarista Messias Donato, Republicanos Espírito Santo. Ou seja, o deputado federal Washington Quaquá é o que bateu. Mas o que apanhou é chamado de o deputado bolsonarista. Ele não é um deputado federal igual ao deputado federal Washington Quaquá. Para você ver o nível do jornalismo, né, brasileiro, do mainstream. Então a gente vai olhar no YouTube. Tem lá TV Fórum. A manchete do cara na TV Fórum, que é um organismo, né, de extremíssima esquerda radical, para falar do fato. E lá diz o seguinte: bateu, levou. É a manchete, né, do vídeo: bateu, levou. Ninguém bateu no deputado petista, mas bateu, levou por quê? Porque o deputado bolsonarista estava xingando Lula. Então, se ele xingou Lula, bateu, levou. Ele tem que apanhar. Então, foi merecido. Entenda uma coisa: essas pessoas, elas não estão nem aí para relações institucionais, para resolver tudo institucionalmente. A resolução dos problemas nacionais de forma institucional não virá. Quem acreditar nisso ficará como nosso ex-presidente, feito de bobo, né, sendo tratado igual um moleque pelos demais poderes, por nossa Suprema Corte, pelo Congresso Nacional, pela grande mídia, porque bateu no peito e disse: eu serei republicano durante meu mandato e resolverei tudo dentro das 4 linhas da Constituição. Aconteceu o quê? Se ferrou, perdeu as eleições, saiu como um grande bobalhão do mandato e foi tornado inelegível. Por quê? Atos de corrupção? Não, porque ele fez uma reunião com embaixadores. Então ele foi tornado inelegível, cara. Nem a Dilma ficou inelegível quando sofreu impeachment. O Bolso, nosso ex-presidente, o Bolsonaro, ficou, para você ver. E se eu fui eleitor do Bolsonaro, seria novamente diante da falta de opção mais viável. Eu gostaria de um melhor representante para a dita direita liberal conservadora? Sim, mas nós não tínhamos. O que tínhamos no momento era ou o Bolsonaro ou o Lula. Fiz minha escolha pelo Bolsonaro. Por que não sou isentão? Porque não existe o candidato nulo. Vou votar aqui no candidato nulo para ver se o candidato nulo sobe a rampa do Planalto. Também não existe o candidato em branco. Vou votar aqui no candidato em branco, porque tudo é a mesma coisa. Não, a gente tem que tomar um partido para o que nos ofende menos. A grande verdade é essa. O que me ofendia menos em termos de política era a representação do Bolsonaro, mesmo fazendo muita coisa com a qual eu discordei, para mais 4 anos, e ali a gente vê o que surgiria. Agora veja só, o que é que o deputado bolsonarista fez? Foi chorar. Isso vai dar em alguma coisa? Em conselho de ética, na via judicial? Isso não vai dar em nada. Ele apanhou, levou porrada na cara, poderia ter revidado, ali ele estava revidando a agressão imediatamente no calor do momento, mas não, ele foi chorar. Isso representa o que foi o governo de nosso ex-presidente, nosso governo anterior, chorar quando o Supremo dizia: não, não pode nomear determinada pessoa para ser diretor da PF, porque ele é seu amigo. Pô, vou nomear um inimigo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O que é que o cara fazia? Eu vou chorar. Passou 4 anos chorando. A base parlamentar se comporta da mesma forma, é uma choradeira só. Ou seja, tem deputado agora bolsonarista apanhando na cara
Daqui a pouco vai estar levando o quê? Tiro? E a grande mídia mainstream passando pano, todo mundo de choradeira, quando poderia ter revidado, pelo menos como homem, né? Como se faz. Ah, você quer ir pra porrada? Pois vamos pra porrada, se é a solução que você está dando. Agora eu quero resolver tudo de forma institucional. Institucionalmente, essa situação que nos encontramos e que está ficando cada vez pior não irá se resolver. Nossas instituições estão apodrecidas. Quem acredita em solução institucional para problemas como esses que vem acontecendo, está assim, eu acho que está delirando. Ah, eu sou republicano, eu acredito nas 4 linhas da Constituição, seja lá o que foi isso. Está assim simplesmente delirando. Isso reflete, olha só, tanto o governo anterior de frouxidão quanto a sua base parlamentar reflete o quê? Reflete o eleitorado dito de direita liberal conservadora. É um monte de frouxo, é um monte de gente frouxa. Por isso também eu passo um pouco de pano quando se diz que o presidente deveria ter sido mais enérgico porque ele tem apoio popular. Não, ele não tinha o apoio popular do seu eleitorado porque o eleitorado é igualmente frouxo. Eu testemunhei um fato curioso aqui em minha cidade. Durante as eleições, uma cidadã pegou uma pedra e jogou em um carro que tinha um adesivo do Bolsonaro. As câmeras de um determinado comércio filmaram e o proprietário do carro pediu as imagens. O dono do ambiente lá comercial, né, do ponto comercial, disse: não, eu não posso entregar imagens porque isso viola privacidade, etc. Tal. Não, não era imagem de rua, né? Isso não viola a privacidade de ninguém. Mas usou essa desculpa. Eu ainda pensei, deve ser porque o cara simpatiza com os ideais lulopetistas. Não, o cara nem é lulopetista, na verdade. Pelo que eu fiquei sabendo depois, o cara até tem uma certa ojeriza à esquerda, mas ele é frouxo. Ele ficou com medo de ceder essas imagens e depois haver uma retaliação contra ele. Pouco tempo depois, houve um evento perto desse comércio onde abandonaram filhotinhos. Abandonaram alguns filhotinhos. Parece que uma cadela deu à luz na residência de um cidadão. A cadela não era dele. Ele pegou os filhotes, colocou numa caixa de papelão e colocou distante da casa dele para quem quisesse ali adotar junto com a cadela. Então, ele pegou essas imagens da câmera e divulgou em rede social, abandono de animais. Mas quando foi para ceder as imagens ao cara que teve o carro depredado, ele não quis, com frouxidão. Isso vai mais além. Vamos olhar para os CACs. Quem está mais tomando no lombo nesse período é CAC. E dos CACs que eu conheço, pelo menos no universo que eu conheço, 90% ficou pianinho durante as últimas eleições. Não ousaram postar nada em rede social, externalizando sua intenção de voto sequer e fugiram de discussão. Teve gente, aliás, que votou no Lula, cara, porque alegou: eu tive um titio que morreu de Covid, então a culpa foi do Bozo, nós temos que votar no Lula. Chega a vez, ou seja, o eleitorado da base é frouxa. Isso repercute lá em cima também. Qual o parlamentar que vai comprar a briga para depois estar como Daniel Silveira, trancafiado e jogarem a chave fora? Como se diz, né? Quem tem cu tem medo. Ninguém quer comprar essa briga. A base de eleitores é frouxa. A esquerda não. Os caras têm pulso firme, os caras têm sangue no olho, os caras arregaçam a manga e dão porrada na cara e fica por isso mesmo. Então, ponto para eles, meu amigo. Uma parcela da população que tentou, né, se insurgir aí contra algo que não concordava, embora eu insista, deixa isso bem claro que não houve, eu não acredito em fraude eleitoral. O que aconteceu é realmente que o povo escolheu o presidente Lula. Não acredito em fraude de urna. Eu vi isso de perto, né? As pessoas majoritariamente estavam externalizando em muitos locais do país. Votem Lula. E em outras localidades, a isentosfera ganhou. Então a isentosfera também ajudou a chegada de Lula ao poder. Não, não ajudei. Eu não sou gado e não quis votar em ninguém, não. Você ajudou, quando tinha duas opções. Olha, eu tenho A e B. É o que a gente tem para hoje. E A está na frente. Se você não votar A, chegará lá ao poder e subirá a rampa. Não, não sou gado, não vou votar em ninguém, ainda vou fazer campanha pelo voto nulo e voto em branco, porque ninguém aqui é gado de político. Então o que é que você estava dizendo? Quem está na vantagem, eu quero realmente que ganhe. A grande verdade é essa, não houve fraude. Mas estava lá aquele monte de pamonha durante aqueles movimentos de janeiro. Vamos ocupar quartéis, vamos ficar na frente de quartéis. Aquilo foi ridículo, aquilo foi realmente. Desde o início eu vi que aquilo cheirava a merda, coisa de gente desinformada, mas foram lá se vestiram de verde e amarelo. Se vestiram de verde e amarelo, deu no que deu. Prisões, estão presos ainda hoje, muitos recebendo penas que nem narcotraficante com a ficha corrida de 1 quilômetro de homicídio recebe aqui em nosso país. Eu vi, aliás, um vídeo há pouco tempo de uma audiência onde um traficante ficou respondendo o processo de liberdade, foi colocado em liberdade,
E o promotor de justiça ainda pediu, isso tem aqui no YouTube, basta procurar, pediu ao juiz, disse, olha, não coloca tornozeleira eletrônica nele, é prisão domiciliar sem tornozeleira, porque a tornozeleira machuca o psicológico dele. Existe um estigma social contra a tornozeleira, isso vai afetá-lo psicologicamente. O cara é traficante de drogas. A preocupação do MP e do judiciário era para que ele não sofresse o estigma, né? Um estigma social por estar de tornozeleira. Mas os caras lá, os pamonhas, receberam penas altíssimas, alguns estão ainda presos, tem gente morrendo lá, né? É assim que tá. E alguém pode dizer, pô, você acabou de estar se contradizendo, você acabou de dizer que o brasileiro é frouxo e está criticando os que foram lá se manifestar. Se manifestar de que forma? Se manifestar para quem? Pedindo o que a quem? A Forças Armadas, as Forças Armadas, a polícia, órgãos de segurança pública do Estado que tragam uma defesa, né, para os ideais deles? Não. De forma alguma, sim, isso foi realmente muita burrice. Quem acreditava em forças armadas, em generais metidos com políticas, pelo amor de Deus, meu amigo, isso é muita ingenuidade. Quem acredita que o Estado, suas instituições e seus agentes estão aqui para te proteger, né? Não é bem assim. Aliás, eles estavam fazendo dever de casa. De acordo com essas instituições, a proteção do Estado é justamente te prender. Se eu represento o Estado, o status quo daquele momento do Estado, do governo, ele está sendo ameaçado por você, indivíduo, minha função é realmente proteger o Estado, o poder público e te levar para a cadeia. Enfim, é uma notícia bem emblemática por vários fatores, né? Até pela como a mídia divulga isso. O deputado federal Washington Quaquá, ele não é um deputado lulopetista, é um deputado federal, debochou do deputado bolsonarista, Messias Donato, o Chorão, um cara que foi chorar porque apanhou na cara quando deveria ter revidado. Eu sou animal, não sou truculento, tudo bem. Os que não são truculentos na defesa de seus interesses, quando apanham na cara, quando são agredidos, quando levam talvez até bala, o destino a gente já sabe qual é. É a força, é a prisão, é a inelegibilidade. Isso, se não, algo pior. Essa é a grande realidade. É uma notícia realmente emblemática por isso, né? Como ela foi noticiada, como essas pessoas não ligam. Olha, toda a base parlamentar do agressor está apoiando o agressor, fez muito bem, bateu pouco, deveria ter batido mais. A grande mídia, também mainstream, está apoiando o cara, meu amigo. Está apoiando o cara. Bateu, levou. Isso reflete muito o seguinte, a frouxidão. A frouxidão que a gente testemunhou durante 4 anos de mandato do Bolsonaro, que é apenas um reflexo de sua base eleitoral, uma base de frouxos. A verdade é essa, nós somos frouxos, né? O Estado gadal nosso, ele já está incutido de uma maneira que eu acredito que não tem, acabou com a testosterona todo mundo. E daí pra frente, é bem emblemático porque uma notícia como essa é só para dizer o seguinte a vocês, se protejam, se preparem para o pior. Cuidem de si, cuidem de sua família e se preparem para o pior. E esqueçam essa lambança de briga política, até porque no âmbito da política, no âmbito institucional, no âmbito do voto, nada vai se resolver mesmo. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.